Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos começar aqui o nosso curso online de farmacognosia com o tema Cultivo e processos pós-colheita de plantas medicinais e a importância desses processos para que você obtenha uma boa matéria-prima para a produção de chás, medicamentos fitoterápicos, suplementos alimentares, entre outros. Então, primeiramente, é importante lembrar que o conceito de cultivo é o confinamento de espécies ou híbridos, como é o caso da menta em geral. E em condições controladas, eu vou obter melhor qualidade da minha planta, melhor qualidade do meu princípio ativo, menor carga microbiológica, ou seja, eu vou obter um produto ideal para se produzir algo que será administrado ao ser humano. Então, facilitar o tratamento pós-colheita é extremamente importante para minimizar riscos de segurança. Então, a qualidade química da planta ela vai estar diretamente envolvido com a concentração de ativos. E é essa concentração de princípio ativo na planta que vai garantir o efeito dela quando utilizada no ser humano, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um berçário, de uma fazenda que fica no interior do estado de São Paulo, onde eles estão com as pequenas mudas inicialmente protegidas de sol, geada, através desse berçário, desse modelo simples de berçário. Posteriormente ao berçário, essas plantas são levadas para a terra para começar a adaptação em terra, sair do vasinho, crescerem um pouco mais, tomarem forma, mas de qualquer maneira ainda ficarem protegidas de fungos, bactérias, herbívoros e outros seres que possam agredi-las. Então, ainda tomar uma força para poder crescer e obter o seu tamanho ideal. Posteriormente, se vai para o campo onde ainda elas são pequenas, então ainda é considerado um berçário nessa fase de crescimento, e elas já são colocadas de maneira agronomicamente correta, com os espaços determinados, dependendo da espécie. Cada espécie tem sua indicação e nós temos literatura que fala isso proveniente do pessoal da agronomia. Mas também é importante lembrar que antes de chegar nessa situação, o terreno tem que ser limpo, né? O terreno, muitas vezes, ele possui mato, possui insetos, possui carga microbiológica alta e isso deve ser limpo para evitar que essa contaminação seja colocada na planta que depois vai ser trabalhada para o ser humano. E também devemos lembrar que a terra também precisa ser preparada. Então existem conceitos de minerais, o conceito mais importante que a gente tem é o NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Logicamente que outros microelementos também fazem parte e são extremamente importantes para o desenvolvimento vegetal. Mas o nitrogênio, o fósforo e o potássio estão mais envolvidos, são aqueles inclusive que a gente compra em qualquer loja de flores por aí pela rua, tá? Então, depois da limpeza do solo, preparo, né? Então, o preparo do solo deve ser feito com muito cuidado, a terra deve ser afofada. Nessa foto aqui a gente mostra o trator arando e as pessoas afofando a terra com a própria enxada. Diferente dos plantations, das monoculturas, como cana, laranja, etc., as plantas medicinais têm especificidades. Então, o trabalho humano é muito mais importante do que o maquinário. Depois de tudo isso, vai-se para a fase de cultivo, onde você tem a planta crescendo, sendo cultivada, sendo irrigada, sendo protegida, tendo pequenas partes do seu caule, pequenas partes das suas folhas, dos seus ramos cortados, para que ela cresça de uma maneira forte e uma maneira na qual eu possa depois utilizar isso para produzir o que eu quiser, dentro de delícias alimentares até medicamentos para a cura da saúde. E aqui é uma vista de uma fazenda de plantas medicinais, ainda é a mesma fazenda, fica na região do interior de São Paulo, mostrando como é que eles cultivam isso. Posteriormente, eles fazem toda a coleta dessas plantas e obtêm os extratos, óleos essenciais ou outros produtos derivados de plantas que sejam de interesse para eles. Então, dessa forma, eles conseguem ter, nessa imagem pode-se ver a variação de cores, o que significa variação de plantas, obtendo diversos tipos de espécies vegetais, proporcionando aí diversas coisas que podem ser de interesse. Aqui uma visão mais alta ainda, uma visão aérea,
também mostrando essa mesma situação da diferença das plantações, que são diferentes plantas. Então, não estamos falando aqui da cultura da cana, da cultura da soja, da cultura de plantas que eu chamo de commodities, não só eu, é a Bolsa de Valores que chama, e que são plantas que têm os seus valores determinados por essas bolsas de valores mundiais. A planta medicinal não faz parte de commodity, então os preços dela podem ter variações, o que é uma coisa interessante muitas vezes, porque você tem espécies com maior valor agregado e espécies com menor valor agregado. Então, novamente aqui mostrando à vista, como vocês podem notar, existe uma diferencial de plantas muito grande nesse contexto dessa fazenda especificamente, onde as plantas são cultivadas de diversas maneiras, algumas são frutíferas, então se usa a casca, se usa a folha, se usa o caule. Um exemplo muito importante disso é a laranja, onde a laranja se tira o óleo da casca, se tira o suco do fruto, e dos ramos ainda se obtém um óleo conhecido como petit grain. Então é uma planta que você consegue produzir muita coisa a partir de um único vegetal, né? Mas é importante lembrar que esse processo de cultivo e colheita, ele está envolvido com a extração do habitat natural. As plantas são de origem selvagem, vem da floresta, vem da caatinga, vem dos diversos ambientes que nós temos aí, né, dos diversos biomas que fazem parte do nosso planeta. Mas nós pegamos ela e domesticamos. Na verdade, quando eu falo nós, entenda que são nossos colegas agrônomos. E eles fazem isso por quê? Se eu encontrar um princípio ativo numa planta e o princípio ativo tiver uma concentração muito pequena, o que vai acontecer nesse momento? Eu vou ter que coletar muita planta para fazer o medicamento e eu posso levar essa planta à extinção, ou mesmo não obter as quantidades desejadas de princípio ativo nesse momento. Então, fazendo o cultivo delas, os recursos limitados da floresta, da caatinga, dos diversos biomas que se encontram em nosso país e no mundo, podem levar ao esgotamento. E aí eu não tenho qualidade nessa planta, eu não garanto a qualidade dessa planta. E quando eu pego essa planta de uma maneira pulverizada na forma de pó, eu tenho maiores dificuldades para controlar essa qualidade, para garantir que esse produto é seguro e eficaz para o ser humano. Então eu tenho problemas taxonômicos, de identificação de gênero e espécie. Tenho problemas de identificação do material vegetal, adulteração com outros materiais vegetais. Também não sei a época de coleta, que pode ter sido no inverno, onde a planta tem baixíssimo metabolismo e produz menor quantidade de ativos, ou mesmo pode ser uma planta jovem ou uma planta que a gente chama de velha, que ela não está na idade correta. A idade correta é a maturidade para a obtenção das drogas vegetais, sejam ela folha, caule, semente, fruto, flor, isso é o detalhe. O importante é que elas devem estar na sua forma madura, na sua forma adulta. Tá? E também lembrando que as condições ambientais, então chuva, sol, são fatores, terra, a carga microbiológica, são fatores que alteram a concentração de metabólitos secundários. Então, os metabólitos secundários são produzidos conforme toda uma linha de biossíntese que está em outra aula aqui no nosso canal. Mas basicamente são fatores que eu não consigo alterar. Então eu não consigo alterar a temperatura ambiente, eu não consigo alterar a chuva, independente de poder irrigar a minha planta. Mas se eu entrar num período de 7 dias de chuva e apodrecer a raiz, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como alterar a duração do dia e a intensidade de luz numa fazenda. Eu posso fazer isso numa estufa, mas numa fazenda eu não vou colocar lâmpadas para que altere isso. E também não tenho como alterar a altitude, a não ser que eu mude a produção de lugar. Mas algumas plantas, por exemplo, como a unha de gato peruana, só produzem o seu princípio ativo em baixa concentração de oxigênio. Ou seja, ela é peruana exatamente por isso. Ela só tem o seu princípio ativo ser cultivada na região andina, onde você tem uma elevada altura, baixa concentração de oxigênio, e aí ela produz os seus metabólitos. Então, é importante lembrar que a temperatura é o fator mais importante e as plantas estão adaptadas a uma faixa. Então, o aumento de temperatura, por exemplo, vai causar um aumento da concentração de óleos voláteis. A diminuição da temperatura vai causar um aumento de ácidos graxos poliinsaturados. Então, assim, a diminuição de temperatura causando aumento de ácidos graxos poliinsaturados, posso usar o exemplo do óleo de canola, que é uma planta, né, o Canadian Oil, por isso que é can oil, canola,
que é exatamente uma planta que em baixas temperaturas produz ácidos graxos poliinsaturados que são utilizados para a produção de óleo. Também temos a chuva. Então, quando a pessoa decide plantar, ela sabe a quantidade anual, a distribuição pelo ano, quais os efeitos dessa chuva na umidade, na carga microbiológica, na carga de nitrogênio, e quais as propriedades do solo. Então, se é um solo arenoso, que puxa mais água, se é um solo rochoso, que puxa menos água. Enfim, tudo isso é muito bem avaliado para quando você vai plantar uma planta medicinal. Então, um exemplo crítico disso é o tal do alecrim. O alecrim chama rosmarinus, é o seu gênero. Rosmarinus, em latim, significa rocha marinha. Então, é uma planta que ela tem uma tendência natural a se encontrar em solos rochosos e não em arenosos. Tá? Por isso que ele ganhou esse nome. Também com relação à luminosidade. A luminosidade vai expor a planta, vai deixá-la exposta durante um período do dia. E essa intensidade apresenta variações de ondas. E as plantas, como vocês sabem, para a realização da fotossíntese, ela pega essas ondas juntamente com CO2 e água e produz açúcares, glicose, frutose, entre outros. Mas aqui nesse caso, a luminosidade vai dizer para ela se é uma época de floração, se é uma época de amadurecimento, se é uma época de produção de princípios ativos, se é uma época de restrição de produção, como por exemplo outono e inverno. Então são as condições naturais. Então, por exemplo, plantas que possuem na sua composição grupos químicos diferentes, tais como alcaloides e glicosídeos, num dia longo, com muita luz, essa relação altera. Compostos voláteis têm dia curto. Então, a cultura de células também mostra isso, a presença ou falta de comprimentos de onda na qual a planta cresce ou a planta diminui. Então, isso é extremamente importante para que a gente possa ter consciência de qual a importância da luminosidade naquele determinado espécie vegetal. E também lembro da altitude, que é a variação na pressão de gases. Então, quanto maior a altitude, maior a concentração de CO2. Então, a digitalis, que é uma planta extremamente importante para a obtenção de princípios ativos cardiotônicos, ela na atmosfera, rica em CO2, ela apresenta um aumento do teor do princípio ativo. Então, ela, numa atmosfera aí de 1000 ppm de CO2 por 6 meses, ela tem um aumento de 3,5 vezes no teor do princípio ativo, que é a digoxina, que depois é isolado e produzido medicamentos cardiotônicos. Então, é interessante eu trabalhar com ela em altitudes na qual eu tenho uma concentração de CO2 maior, não tão baixa quanto altitudes, por exemplo, nível do mar. E quando que eu devo coletar a planta? Então a gente tem uma tabela de indicação, não é regra, isso pode variar. Então, se a parte utilizada da folha, da planta, são as folhas ou a planta como um todo, a gente colhe ela na pré-floração. A pré-floração é o momento no qual a planta está com seu metabolismo mais forte para receber as flores, posteriormente os frutos. Seria a fase gestante, transferindo isso para o animal, seria a fase gestante da planta. Se eu vou colher flores, eu colho elas bem abertas, frutos bem maduros, sementes bem desenvolvidas. E cascas e raízes eu dou preferência para outono e início do inverno, porque nessa época o tronco não é tão agredido por cargas microbiológicas, insetos herbívoros, quanto verão e primavera, que esses animais voltam a atacar as plantas para sua reprodução também. Então, outono e início do inverno é o ideal. E também é importante lembrar que quando eu vou coletar uma planta, eu vou usar um instrumento de corte, um tesourão, um podão, alguma coisa assim. E esse instrumento deve ser afiado. Por quê? Porque se eu mastigar a planta, se eu pegar uma tesoura e mastigar essa planta, ela vai soltar um líquido. Esse líquido é rico em açúcar. Nós sabemos que esse líquido ele é rico em açúcar, em minerais, em nitrogênio, ou seja, é um belíssimo meio de cultura. Então hoje eu amasso a planta. Daqui a algum tempo, quando eu voltar para fazer uma nova coleta, essa planta vai estar inteirinha contaminada com carga fúngica ou microbiológica, bactérias, etc. Então é importante, por isso que muitas vezes, quando nós vemos as pessoas trabalhando na terra, a gente repara que durante uma boa parte do tempo, eles estão afiando a lâmina.
que eles sabem que o tempo que eles estão afiando a lâmina vai dar um retorno muito maior de crescimento na planta no futuro, sem se tornar uma planta doente. Então, instrumento de corte afiado é essencial para a contaminação microbiológica ser reduzida e também pelo respeito à planta, que, como todos vocês sabem, é um organismo vivo. E o recipiente de coleta? Cortei a planta, peguei ela. O que eu preciso tomar cuidado? Eu posso usar diversos recipientes, mas é importante que eu proteja a minha planta do esmagamento. Do mesmo jeito que o corte libera fluidos, a seiva com açúcar, o esmagamento também libera. E também vai liberar o crescimento de bactérias, fungos e leveduras. E se a minha planta não é estável na luz, eu também preciso protegê-la da luz. Então, às vezes, um balaio com uma tampa é mais que o suficiente. E, em geral, a gente tenta não transportar as plantas assim, quando elas são inteiras. Quando é folha, não tem jeito. Tenta se transportar assim, para que o peso divida desse lado e não amasse o material vegetal. Bom, coletei minha planta, tenho tudo ela, perfeito. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabilizar. Né? Todos nós sabemos que se eu deixar a planta no ambiente, como nós deixamos frutas e saladas em casa, elas estragam com o tempo. Agora, o chá eu consigo deixar um bom tempo no armário da minha casa que ele não estraga. Por que isso acontece? Porque a planta medicinal passa por um processo de estabilização, que é a desnaturação proteica. Então, é um processo no qual eu diminuo a atividade de enzimas. Então, as enzimas não vão mais degradar meu produto, não vão mais amadurecer meu produto, não vão mais levar eles à podridão. Então, quando eu tenho a planta recém-colhida, a planta fresca, eu mantenho em baixas temperaturas, porque aí eu diminuo a atividade enzimática. Mas eu não tenho como manter isso. Isso existe um custo de eletricidade, existe um custo de transporte, existem custos envolvidos. Então é muito melhor eu secar a planta, retirar a água da planta. Né? Nós sabemos que as enzimas, para atuar, elas precisam de água. Então, se eu secar a planta, as enzimas não atuam, a planta se mantém estável. E existem diversos métodos: calor, ondas, agentes desidratantes, sendo que o mais comum de todos realmente ainda é o calor, no processo de secagem. Né? O processo de secagem é o processo de retirada da água do material vegetal. Quando eu tiro a água, eu diminuo o peso e diminuo o volume. Né? Então, a gente tem como média um material vegetal tem em torno de 60 partes de água em 100. Ou seja, em torno de 100 gramas do meu material, 60 gramas são água. Se eu falar de melancia ou de babosa, entre outras plantas, eu estou falando de 90 a 93% de água. O resto é só massa. Então, quando eu tiro essa água, eu diminuo o peso e o volume, o que é bom tanto para o armazenamento quanto para o transporte. E também diminuo a atividade da água. Né? Essa atividade de água é o que vai fazer reações de hidrólise a partir da atividade enzimática, vai permitir o crescimento de bactérias, fungos, leveduras a partir do crescimento microbiano, e esses dois processos levam à perda de componentes, ou seja, a perda dos princípios ativos, que são aqueles que eu quero que chegue ao meu paciente, que chegue ao local de efeito e faça o seu efeito farmacológico, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, curando uma doença, evitando que ela fique doente. Mas a ideia é que esses componentes devem estar presentes ali dentro. Então, aonde eu devo secar minha planta? Eu devo utilizar um local limpo. Eu vou usar uma planta para produção humana, não posso usar um local sujo. Se ele vai sofrer secagem, deve ser um local seco. Também deve ser um local ventilado, para que o vapor criado seja jogado fora. Livre de pragas, não tenho o menor interesse que a minha planta seja comida nesse momento. E isento de luz para evitar reações oxidativas de fotooxidação. Também a secagem deve ser feita individual. Eu não posso secar duas plantas juntos ou os elementos químicos vão se misturar. Então, planta por planta. Superfícies uniformes. Então, a superfície uniforme é importante devido à questão de você ter áreas maiores e áreas menores. As áreas menores vão secar antes. As áreas maiores não vão secar bem. E separação de partes. Flores secam mais rápidos que folhas, que secam mais rápidos que caules, que secam mais rápidos que raízes. Então, se você colocar todo mundo junto ali, provavelmente a sua folha vai queimar e sua raiz estará úmida. Isso também não é um processo adequado. Tá? E como que é esse processo? Esse processo pode levar de horas a semanas, né? Até 7 dias.
Como eu vou trabalhar com esse processo? Primeiramente, um processo que leva semanas é uma secagem ao ar livre, na qual eu tenho condições irregulares, movimentações irregulares, aquilo que a gente faz em casa quando a gente pega uma planta no jardim, no sítio e seca em cima do fogão. Né? Então, isso daí vai demorar muito mais do que se eu utilizar uma estufa, uma secagem artificial, na qual eu tenho condições constantes e controladas, tanto da temperatura do ar como da retirada da umidade pela estufa. Então a estufa vai estar sempre sequinha. E ainda tenho o sistema de ar forçado, na qual ele entra ar seco e retira ar com umidade. Mas qual a temperatura que eu uso para secar minha planta? Então, essa resposta é muito complicada, porque para essa resposta a gente precisa conhecer a planta. Então, a gente precisa saber quais são os constituintes químicos que ela tem. Esses constituintes químicos são estáveis em calor? Não sei. Se forem, posso secar em temperaturas altas. Se não forem, tem que secar em temperaturas mais baixas. E qual que é a natureza dessa droga vegetal? Eu estou falando de folha, caule, casca, raiz. Então, existe também um conceito normal na qual folhas, ervas e flores se secam entre 20 e 40 graus Celsius. Caule e raiz entre 30 e 65 graus Celsius. Ou mesmo a digitalis com agentes desidratantes como o álcool absoluto. Também podemos depois fazer processos de esterilização. Né? Então, usar óxido de acetileno, clorometila, luz ultravioleta não é indicado. O problema desses dois gases é que eles formam um limite residual tóxico e ao final do processo ele deve ser declarado e deve ser doseado. Tá? Bom, então eu já tirei minha planta, já plantei, tirei ela, coletei, depois sequei a planta, agora eu preciso diminuir o tamanho dela. Então eu vou para o processo de moagem, que é um processo de redução mecânica do material vegetal a fragmentos de pequena dimensão. Ou seja, todo mundo aqui já fez moagem, e a moagem eu posso pegar uma folha grande, reduzir ela a pequenos pedaços ou até mesmo a pó. A importância da moagem é o aumento da superfície de contato. Então, uma folha é uma coisa, um pó é outra coisa. Eu posso usar técnicas de seccionamento, como tesouras, facas e podões, técnicas de impacto, como são os moinhos, e técnicas de rasuração. Normalmente são utilizados para caules e raízes, que é a raspagem, fazendo aqueles pequenos pedaços de madeira que inclusive parecem pequenos pedaços de serragem. Tá? E aí eu tenho diversos tipos de moinhos. Então, moinhos de pinos, disco, martelo e facas. Cada um tem a sua característica, que está dita logo abaixo, mas o que é importante é lembrar que tem que tomar sempre cuidado com a redução excessiva de sementes e frutos. Tá? Folhas secas, caules secos, ainda o pó é mais fácil de trabalhar. Agora, sementes e frutos, devido à composição química, muitas vezes a redução excessiva acaba tornando eles intrabalháveis de uma maneira impossível, eles acabam apodrecendo. Mas esses são os diversos moinhos que tem, e aí cada um tem a sua especificidade. Então não adianta você querer um moinho. O moinho tem que ser decidido através da planta que você irá trabalhar. Uma vez que minha planta está moída, virou pozinho, eu vou para o meu armazenamento. E o armazenamento deve ser dado no menor tempo possível, né, para evitar perdas tanto qualitativas quanto quantitativas dos meus princípios ativos. Eu devo armazenar minha planta onde? Num local seco, porque a umidade estraga a planta, escuro, para evitar reações de fotooxidação, arejado e livre de pragas. As plantas devem ser armazenadas isoladamente, cada planta dentro da sua embalagem. E essas embalagens devem ser identificadas. Depois que você coloca um pó verde dentro de uma embalagem, ele é um pó verde. O que vai fazer você saber o que é aquele pó verde é uma etiqueta ou uma série de análises de controle de qualidade, que se você tiver que fazer é perda de tempo, material, hora trabalhada, enfim, um monte de coisa que você vai gastar, enquanto você poderia ter lido numa etiqueta. Então a identificação é essencial no armazenamento de plantas medicinais. E também devemos tomar cuidado com a condensação de água, especialmente em sacos plásticos. Se a planta não tiver com a secagem ideal, ela condensa a água e aí essa água acaba estragando a planta. Então, também tem que se ter em mente que o teor de umidade tem que estar acompanhado. E o uso de gás inerte. Isso é o ideal, colocar um nitrogênio, por exemplo, dentro da embalagem, fecha-se a embalagem, porque o nitrogênio vai evitar qualquer reação de oxidação. Se é uma planta ou uma planta que possui óleos essenciais,
ela deve ser guardada em ambiente frio, escuro e selado, para que ela não perca esses compostos voláteis que estão envolvidos na planta, na sua atividade, no seu efeito terapêutico. Então, o resumo disso é que eu tenho a minha planta, que após a colheita ela passa por tratamentos preliminares, então a estabilização, né, a moagem, o armazenamento, e aí eu vou para o meu processo de extração, né? O meu processo de extração, eu posso pegar minha planta diretamente, colocar em água e fazer um chá. É uma forma terapêutica, por menos que no Brasil isso seja pouco valorizado. Na Índia, na China, na Alemanha, na Europa em geral, isso é extremamente valorizado. Tá? Isso é uma questão muito mais americana. Mas eu também posso produzir esse extrato a partir de outros solventes orgânicos, depois concentrá-los, e aí eu tenho o extrato concentrado, na qual eu posso secá-lo novamente e obter o extrato seco. Ou desse próprio extrato concentrado, eu posso vir para a produção do meu produto, sem modificação, como por exemplo um chá, diluído, como por exemplo um xarope, ou incorporado uma matriz, um creme, uma cápsula, alguma coisa assim, o que vai definir a minha forma farmacêutica. Então, todos esses processos são essenciais para que, ao final de tudo, você obtenha aquilo que é o produto, que vai ser administrado a um ser humano ou a um animal, e vai tratar uma doença, ou vai evitar uma doença, ou vai tratar algum tipo de quadro clínico. Então, seria toda essa importância que a gente tem aí no cultivo e nos processos pós-colheita. Garantir que o meu material vegetal será de qualidade suficiente para a produção de um medicamento seguro, eficaz e com qualidade, e que atue e cumpra o que promete cumprir, que é evitar doenças ou tratar e curar doenças. Aqui termina o nosso primeiro momento, agradeço a todos a atenção e desejo aí muito sucesso. Qualquer dúvida, o canal está aberto para perguntas, fiquem à vontade para nos mandar que responderemos com todo prazer. Até a próxima, gente. Muito obrigado pela atenção geral.